Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A movimentação de entrada e saída de Belém no aeroporto, os cuidados para evitar quedas na terceira idade. 2016 deve ter mais de 15 concursos estaduais. Autoescolas serão obrigadas a utilizar simuladores de trânsito. Uma reportagem especial sobre o significado do presépio. Hoje é quinta-feira, 24 de dezembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do movimento de entrada e saída na capital paraense. No Aeroporto Internacional de Belém, houve diminuição no número de voos domésticos, mas esta modalidade ainda apresentou alta em relação aos voos internacionais. Os embarques e desembarques no Aeroporto Internacional de Belém é constante neste período de final de ano. Muitas pessoas se encontram para festejar, como é o caso de Thaís, que mora em São Paulo e veio matar a saudade de quem ficou. Sim, vim passar o Natal com a família, matar a saudade de todo mundo, aproveitar essas mini férias. Também merece descanso, né? E aí, como é chegar e ver essa recepção aqui da família? Nossa, é maravilhoso, o carinho, o amor de todo mundo, a saudade é muito grande, então tudo isso é incrível. Mas essa alegria não se estende à coordenação do aeroporto, que, segundo informações, teve redução de 2,4% nos voos domésticos em relação a 2014. Já os voos internacionais cresceram 20% em 2015. A gente tem observado que esse movimento é grande, mas ele não está dentro daquilo que a gente esperava, né? Está um pouquinho abaixo da nossa expectativa. Então, ele vai no todo, no final do ano, ele vai ter uma pequena queda aqui no aeroporto, mas vai ser compensado pelo movimento que foi muito bom no nosso movimento internacional. E é o que compensa, né? Neste período, estratégias são montadas para atender a demanda do aeroporto internacional. Nós vamos aumentar nosso efetivo em 30%, nós vamos colocar ônibus no pátio, porque essa demanda sempre tem mais gente, mais passageiro, mais aviões na área remota. E aí, enfim, toda essa infraestrutura a gente já prepara para deixar o aeroporto em stand-by, né, para essa demanda de Natal e Ano Novo. Os voos extras serão mantidos, mas ainda em quantidades reduzidas. Olha, nós vamos ter alguns voos extras, mas ele não é numa quantidade igual à do ano passado, né, é um pouquinho menor. Mas é uma quantidade razoável, sim. Mas estamos devidamente preparados para isso. Segundo a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, houve uma redução de quase 6% na demanda neste segundo semestre de 2015. A redução também afetou o Aeroporto Internacional de Belém. A questão da economia, a economia nacional, ele está com essa dificuldade e, consequentemente, as pessoas estão optando um pouco mais por viajar por outros meios de transporte, né? É aquilo que eu disse, no nosso caso aqui em Belém em particular, o nosso movimento internacional, como foi acima de 20%, né, de movimento, que uma coisa muito boa, talvez tenha compensado um pouquinho dessa queda no movimento doméstico, no voos domésticos. Então isso fez com que houvesse um balanço nesse movimento operacional aqui no nosso aeroporto, que está um pouquinho abaixo do limite do ano passado. Segundo o superintendente, a expectativa é que em 2016 a situação melhore. Tomara que essa economia dê uma volta, né, que melhore tudo e que a gente volte a ter a nossa expectativa de 4 milhões de passageiros, né, que nós não vamos chegar, talvez a gente não chegue, a gente chegue em 3 milhões e 800, 3 milhões e 900 mil passageiros, a gente vai chegar pertinho dos 4 milhões, mas a gente chega, talvez ano que vem a gente chegue nesses 4 milhões aí de passageiros, até porque a nossa expectativa é de mais empresas aéreas entrarem aqui, e com certeza vai entrar, é uma novidade boa aí. E ano que vem teremos novidades aqui com mais empresas e talvez a gente atinja esses 4 milhões com certeza. E agora vamos falar sobre saúde. Em apenas uma semana, o registro de bebês nascidos com suspeita de microcefalia no Brasil subiu de 2.401 para 2.782 casos, com 40 mortes até 19 de dezembro passado. Segundo o novo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado esses dias, casos estão distribuídos em 618 municípios de 20 estados. Aqui no Pará, já são 32 casos suspeitos em 2015, registrados em 8 municípios.
Mesmo com a recessão econômica no país de janeiro de 2015 até outubro deste ano, a indústria paraense registrou um crescimento significativo. O crescimento de 5,9% no setor industrial do Pará nos 10 primeiros meses do ano foi apontado pela Fundação Amazônia de Amparo e Estudos e Pesquisas do Pará, a FAPESPA. O saldo positivo foi atribuído à indústria extrativista, que teve crescimento de 8,2% durante o ano, o terceiro melhor desempenho do setor nos últimos 5 anos. Com esse resultado, o Pará ocupa o segundo lugar na lista de estados com atividade em expansão, ficando atrás apenas do Espírito Santo, que obteve crescimento de 9,5%. Na contramão, a indústria brasileira em geral apresentou retração de 7,8% no setor. E agora uma notícia da Igreja. O Papa Francisco aceitou o pedido de renúncia do bispo do Xingu, Dom Hervé Krautler, de acordo com as normas do direito canônico. Após o acolhimento da renúncia, o Santo Padre nomeou como bispo da prelazia do Xingu o frei João Muniz Alves, que atualmente faz parte da Arquidiocese de São Luís, no Maranhão. Segundo estudos, cerca de 30% dos idosos caem pelo menos uma vez em um ano. A idade é um dos fatores que propicia a queda e a ocorrência de fraturas. Nossa equipe entrevistou um ortopedista para falar sobre os cuidados que se deve ter na terceira idade. Quando a terceira idade chega, é preciso ter cuidado, pois com a idade avançada, há menor deposição de cálcio e fragilidade óssea, o que é propício a fraturas. Essa fratura é comum nos idosos devido ao aumento da fragilidade óssea que ocorre nessa faixa etária, né? Isso ocorre devido ao aumento da expectativa de vida da população mundial. Então, quanto mais tempo a pessoa vive, maior é o tempo de exposição a essa fragilidade óssea e maior é o risco de fraturas nessa idade. A queda é o grande motivo dessas fraturas e algumas partes do corpo são mais suscetíveis. As fraturas mais comuns são as fraturas do punho, fratura do húmero e as fraturas de fêmur, né? Sendo que entre dessas, as que causam mais problemas são as fraturas de fêmur, pelo maior risco de morte ou sequela no idoso. Agora, a queda é a principal responsável? Sim, a queda é a principal responsável, né? 90% das vezes está associada à queda, à fratura. Então, a melhor forma de tratar é a prevenção, né? Então, cuidar do ambiente que o idoso vive e sempre que possível ter alguém olhando o idoso, cuidando dele. Em caso de queda ou acidentes, é preciso seguir alguns procedimentos para garantir a recuperação do idoso. O ideal é você fazer algumas perguntas, saber se está tudo bem com o idoso, se ele não bateu a cabeça, né, se ele está consciente, né? Fazendo isso, aí você deve partir para a sequência, acionar um serviço de transporte, né? Tentar mobilizar o menos possível o idoso, né? Acionar alguém que tenha um conhecimento de manejo, de mobilização, né? E encaminhar para um hospital de grande porte o quanto antes. Atividades físicas é uma grande forma de prevenção das fraturas na terceira idade. Quanto mais você estimula a parte muscular, maior aumenta a força do osso, a resistência óssea. Então ele é recomendado, né, para paciente na faixa etária que já tem algum certo grau de osteopenia ou já tem osteoporose estabelecida. Então é recomendada atividade física sob orientação para esse paciente também. De acordo com alguns estudos, 30% dos idosos vão cair pelo menos uma vez em um ano. Em 5% dos casos haverá fratura de fragilidade, que é mais comum no fêmur, vértebras e punho. Por isso é muito importante ter alguns cuidados na terceira idade. Primeiro são medicações, tem atividade física, né, e você pode lançar mão de alguns tipos de medicações que protegem o osso, né, para diminuir essa perda óssea que é comum na faixa etária acima de 50, 60 anos. Essas quedas, seguidas de fratura, elas ocorrem no ambiente familiar, na casa do idoso, né? Então a melhor coisa é você ter cuidado com o piso, ter cuidado com a iluminação da casa,
ter cuidado principalmente no banheiro, uso de tapete. Essas situações aumentam bastante o risco de queda. À noite, o ambiente, na hora que ele acorda, geralmente ele costuma ir ao banheiro à noite, então tem que ter uma certa iluminação, porque essas horas, na hora que ele levanta, ele costuma ficar tonto e cai. Então esse é um risco grande. Então tem que ter um ambiente iluminado para ele. E você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para nós fotos daqui de Belém, de locais que você gosta. Nosso WhatsApp é o 988023444 e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. O WhatsApp é o 988023444. Estão abertas até o dia 31 de dezembro as inscrições para o Prêmio Samuel Wallace McDowell de Literatura, realizado pela Academia Paraense de Letras. Quem tem mais informações é Tâmela Almeida. Marcos, as inscrições para o concurso literário já estão abertas e para falar um pouco mais sobre elas está aqui ao meu lado o Alcir Meira, que é presidente da Academia Paraense de Letras. Obrigada, Alcir, por conversar conosco. Para a gente começar, eu queria que você me falasse um pouquinho desse concurso literário. Na verdade, nós temos uma série de eventos programados durante um ano inteiro pela Academia Paraense de Letras. E certamente que o concurso literário McDowell é um dos mais importantes, porque ele abre a expectativa, a oportunidade para os jovens escritores de mostrar o seu talento. De modo que esse concurso é, na realidade, dirigido a isso, a uma renovação do nosso elenco de escritores, que é um dos motivos da existência da Academia Paraense de Letras. Nós somos um órgão propulsor da cultura, das letras no estado do Pará. E uma das melhores maneiras justamente de se fazer presente no esquema literário do nosso estado é justamente abrir as portas da academia para escritores jovens que ainda não tiveram oportunidade de apresentar o seu talento. Então, o que eu posso dizer é que é muito importante para nós que haja o máximo de candidatos a cada uma das premiações, porque nós estaremos assim cumprindo a nossa missão. Eu acho que é muito oportuno essa entrevista, porque ela vai me dar a oportunidade justamente de me dirigir àqueles que se interessarem de trazer os seus trabalhos literários para a Academia Paraense de Letras. As inscrições estão abertas e esperamos que haja realmente um número muito grande de concorrentes. Agora, Alcir, quais são os pré-requisitos necessários para os autores participarem desse concurso? Não, primeiro é que seja feita a inscrição com pseudônimo, para que não haja a identificação do autor da obra. Segundo, que seja uma obra consistente, bem escrita, e será feito um crivo para que a gente possa realmente estabelecer as condições para que cada candidato possa apresentar os seus trabalhos. E essas inscrições, só para a gente esclarecer, elas podem ser feitas aonde? Aqui na Academia Paraense de Letras. Nós estamos abertos o dia todo e as pessoas que se interessarem virão aqui trazendo seus documentos e depois um envelope fechado. Inicialmente, provavelmente, eles irão querer saber das coisas. Então, as informações serão prestadas, esclarecidas as dúvidas e aí então entrarão até a data de fechamento da inscrição, eles terão condições de apresentar os seus trabalhos. Tá certo, então obrigado, Alcir, pelas suas informações. Eu que agradeço, Tâmela, você realmente foi muito gentil. Eu acho que a TV Nazaré é realmente um veículo ideal para ser portadora dessa mensagem, porque tem uma audiência realmente muito grande e também é muito ligada aos meios literários, de modo que acredito que essa nossa entrevista hoje terá um valor muito grande no que diz respeito à divulgação do evento. Muito obrigado. Tá certo, obrigada, Alcir. Lembrando que as inscrições seguem até o dia 31 de dezembro. Marcos, é com você. Uma investigação da Marinha do Brasil vai apurar se o submarino encontrado no município de Vigia, no nordeste do Pará, foi mesmo construído no estado ou se ele estava sendo reaproveitado. O submarino, que mede 17 metros, foi encontrado há uma semana próximo a Vigia. A polícia acredita que ele tenha sido construído para transportar drogas com financiamento de organizações criminosas da Colômbia. A polícia encontrou também um estaleiro onde a embarcação pode ter sido construída.
Depois de 2 meses consecutivos de queda na comparação mensal, o nível de endividamento das famílias brasileiras voltou a apresentar crescimento neste mês de dezembro, atingindo 61,1% das famílias. O resultado da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor brasileiro foi divulgado no início desta semana pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Através da pesquisa é possível perceber que, mesmo com a retração no consumo, as famílias brasileiras continuam endividadas. Os números são superiores a 60%. E, de acordo com o órgão responsável pela pesquisa, a proporção de famílias com contas ou dívidas em atraso alcançou neste último mês do ano o maior nível desde julho de 2012, quando os números eram de 23,2%. A pesquisa também constatou que 78,3% dos entrevistados em todas as capitais brasileiras apontaram o cartão de crédito como o principal item que contribui para o endividamento, seguido pelo cheque pré-datado e especial, os carnês de lojas, empréstimo pessoal e prestação de carro e seguro. Os brasileiros têm uma nova forma de denunciar crimes de racismo. O Disque 100, serviço do governo federal para receber denúncias de violações de direitos humanos, passa a contar com 2 módulos novos. Um que receberá denúncias de violações contra a juventude negra, mulher ou população negra em geral. E outro módulo específico para receber denúncias de violações contra comunidades quilombolas, de terreiros, ciganas e religiões de matriz africana. O Disque 100 se junta a outros instrumentos oferecidos pelo governo, como a Ouvidoria de Igualdade Racial no combate ao racismo. O governo do estado do Pará deve abrir, até o final do próximo ano, cerca de 19 concursos públicos. As vagas são para vários órgãos da administração direta e indireta do estado. Ao todo, serão 19 concursos públicos até o final do próximo ano, sendo 8 no primeiro semestre e 11 no segundo. Na área de segurança pública, serão ofertadas quase 3.000 vagas para as polícias civil e militar. Serão ofertadas 2.194 vagas para a Polícia Militar e 650 vagas para a Polícia Civil, já no primeiro semestre do ano. Já para o segundo semestre de 2016, há vagas para o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, para o Departamento de Trânsito do Estado, DETRAN, para a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia, o HEMOPA, e para o Instituto de Gestão Previdenciária, o IGPREV, para a Polícia Civil e para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS. E você acompanha ainda nesta edição. Autoescolas serão obrigadas a utilizar simuladores de trânsito. Uma reportagem especial sobre o significado do presépio. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre as autoescolas. A partir de janeiro de 2016, os centros de formação de condutores serão obrigados a utilizar o simulador de trânsito. Tamela Almeida conversou com um representante do DETRAN Pará. Marcos, as escolas de formação de condutores têm até o dia 31 de janeiro de 2016 para se adaptarem. Mas para falar um pouco mais sobre isso, está aqui ao meu lado Carlos Valente, que é coordenador do Núcleo de Planejamento do DETRAN Pará. Obrigada, Carlos, por conversar conosco. Por que os departamentos de trânsito de todo o país voltaram com essa medida do simulador? É uma determinação do Conselho Nacional de Trânsito, através da Resolução 493, que determina que todo o processo de ensino-aprendizagem para conduzir um veículo automotor, a partir de janeiro de 2016, torna obrigatório que haja uma carga horária mínima de 5 horas aulas no simulador de direção, com uma forma de melhorar a formação desse condutor, de melhorar e qualificar cada vez mais, porque esse é o objetivo da resolução, é tornar os condutores em condições adequadas de poder conduzir o veículo automotor, evitando assim toda a questão da acidentalidade, que é um problema de natureza gravíssima no Brasil. Agora, Carlos, esse simulador, ele chega bem perto da realidade, né? Ele vai ter várias situações que o condutor vai poder, depois, quando tirar a carteira, se adaptar. Com certeza, até porque hoje o processo de formação o candidato faz a formação teórico-técnica numa autoescola,
preparado o conteúdo programático que é ministrado para ele. Posteriormente a isso, ele vai ao Detran, faz a prova teórica, que é o exame de legislação de trânsito, e quando aprovado, ele recebe a licença de aprendizagem para dirigir, né? E ele é colocado no trânsito sem qualquer outra preparação. Então, o simulador, ele tem, inclusive, toda uma carga horária com a divisão dos temas pedagógicos a serem trabalhados. E quando ele for para a prática, ele já tem uma preparação, já está um pouco mais qualificado. É assim que funciona no processo de formação de pilotos de aeronaves. Eles fazem os cursos deles todos no simulador de direção, posteriormente é que eles têm a prática. Então a expectativa do Conselho Nacional de Trânsito e do Detran do Pará é que, a partir de então, nós tenhamos cada vez mais a qualificação dos futuros motoristas do Brasil e do estado do Pará. Agora, Carlos, é importante ressaltar que esse simulador é para quem está tirando a carteira B, né? Então, o que muda nesse processo? Todo candidato de primeira habilitação que vai se habilitar na categoria B, ou seja, praticamente para conduzir automóveis, e aquele que já é habilitado na categoria A, que é para conduzir veículo de 2 rodas, as motocicletas, e quer acrescer a categoria B, eles obrigatoriamente, no curso prático de direção veicular, das 25 horas aulas da primeira habilitação e das 20 aulas da mudança, da adição de categoria, 5 horas aulas vão ter que ser no simulador de direção. Inclusive, 1 hora aula do próprio simulador de direção deverá aplicar sobre a direção noturna. O condutor dirigindo à noite nas várias situações de trânsito. Então nós temos a expectativa de que a partir do dia 31 de janeiro de 2016, todos os centros de formação de condutores do estado do Pará estejam atendendo a portaria 3558 do Detran Pará. Carlos, as escolas que não se adaptarem, não adotarem essa medida, elas serão penalizadas de alguma forma? As escolas que não estiverem cumprindo, primeiro, uma portaria do Detran que entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2016, que torna obrigatório a apuração da frequência dos cursos teóricos e de prático de direção veicular através da biometria. Então a frequência vai ser apurada através da biometria, presença do aluno registrando biometricamente que ele está cursando o curso teórico e o curso prático. Então, se eles não tiverem, de acordo com essa portaria do Detran, eles vão ser descredenciados até que haja a regularização. E no dia 31 de janeiro de 2016, também, se o centro de formação não estiver atendendo a obrigatoriedade do simulador, será descredenciado automaticamente até que ele tenha cumprido essas determinações legais. Então, a nossa diretoria de habilitação de condutores, que é a unidade responsável no acompanhamento e no gerenciamento desta situação, vai estar atento e levar a cabo realmente o que determina a legislação de trânsito vigente. Os alunos podem ajudar vocês a denunciar caso a escola não tenha esse simulador? Até porque isso faz parte do processo da formação dele. Então, se ele está pagando para formar-se como condutor de veículo automotor, deve ser ofertado para ele tudo aquilo que a legislação de trânsito diz. Então ele tem por obrigação, esse candidato, a dizer que o centro de formação não cumpriu, seja com as aulas ministradas, seja com a apuração da biometria, ou mesmo porque ele não detém o simulador de direção. Então a gente acredita que a medida vai ser cumprida, até porque nas reuniões que o nosso diretor-geral do Detran, Dr. Nilton Ataíde, participou na Associação Nacional dos Dirigentes do Detran, houve uma unificação de que janeiro é o mês de prazo máximo para o cumprimento da Resolução 493 do Conselho Nacional de Trânsito. Tá certo, então obrigada, Carlos, pelas suas informações. Então, só para ressaltar que o prazo vai até o dia 31 de janeiro de 2016 para as escolas se adaptarem. Marcos, é com você. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Óbidos, no estado do Pará, o dia será encoberto com previsões de chuva fraca. A temperatura mínima fica em 29 graus e a máxima chega a 35. No município de Barra do Corda, no estado do Maranhão, o dia de Natal será chuvoso. O tempo fica encoberto e há possibilidades de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura ficará entre 24 e 31 graus.
E na capital do Acre, a sexta-feira deverá ser parcialmente nublada, com pancadas de chuva em áreas isoladas. Os termômetros marcam mínima de 23 graus e máxima de 34. A beleza e o encantamento da Belém de antigamente estão nas telas da exposição Paris do Sol 400 anos, a Belém que a gente não viu, organizada pelo Banco da Amazônia em homenagem aos 400 anos da capital. Composta por 19 gravuras, 16 trabalhos em manequim e 13 azulejos originais utilizados em prédios na virada do século XIX para o XX, a exposição retrata ainda a beleza fotográfica da Belle Époque. A curadoria é da artista visual Catalina Murchio. No mural fotográfico, relíquias e imagens da cidade no século passado estão reunidas. São imagens do Boulevard Castilhos França, da Avenida Almirante Barroso e de antigos casarões da cidade. A exposição Paris do Sol 400 anos, a Belém que a gente não viu, fica aberta à visitação pública até o dia 29 de janeiro, das 9 horas da manhã até as 4 da tarde, na sede do Banco da Amazônia, na Avenida Presidente Vargas. A entrada é gratuita. E agora nós vamos falar sobre segurança pública. O estado do Pará registra diariamente muitos roubos. A principal causa desse crime é a falta de atenção da vítima. Algumas medidas podem ser adotadas pela população para evitar assaltos. Conheça nesta reportagem algumas orientações sobre como evitar esses delitos. São muitos os registros de furtos no estado do Pará. A falta de atenção, aliada ao ambiente e aos objetos de valor à mostra, são fatores que propiciam essa realidade. Celulares nas mãos, ruas mal iluminadas e distração são a receita para que o crime ocorra. Aconselhava as pessoas não ostentar objetos de valor, joias, pulseiras, relógios. Tudo isso chama muita atenção dos meliantes. Durante a noite, evitar praças e ruas mal iluminadas. E por outro meio, evitar transitar por esses lugares soturnos. Quem for utilizar os serviços bancários também precisa estar atento. Dentro do banco, dentro ou fora, evitar conversas com pessoas estranhas. Essas pessoas podem se beneficiar e colher dados, senhas ou até mesmo endereço, por onde aquela pessoa, aquela futura vítima pode estar se deslocando. Também é aconselhável não pedir ajuda de terceiros quando se dirigir ao caixa eletrônico. E também ter um extremo cuidado com talão e cartão de crédito, guardar em local seguro. Com a proximidade das festas de final de ano, muita gente também procura ir às compras. Uma das dicas é evitar a distração. Evitar fazer compras sozinho. Chame um amigo, um companheiro. Aí você vai estar redobrando a atenção, você vai estar com pouca vulnerabilidade, vai ter alguém que possa esboçar uma ação de defesa. Tanto que não é aconselhável, mediante assalto, a pessoa não vai reagir. Mas o meliante, né, pelo que nós levantamos, geralmente entrevistamos no momento de ocorrência, eles procuram realmente assaltar mulheres, pessoas de pouca idade, ou então já da terceira idade, que apresentam maior vulnerabilidade. É aconselhável também não estar portando grande quantia de dinheiro, e só estiver portando quando há extremamente necessidade de compras. Também atenção redobrada com bolsas pertencem. A pessoa às vezes vai ali fazer a compra, está experimentando e começa a se deslize. Deixa a bolsa um pouco de lado, é o momento que o oportunista se aproveita para poder pegar os pertences da pessoa. Outra questão relacionada ao final do ano é viajar. Cuidado redobrado nunca é demais. Não aceitar ajuda de terceiros, pessoas não credenciadas a carregar suas bagagens. Tá? Sempre deixar alguém de confiança atento às bagagens. E com relação a viagens interurbanas, ficar atento a essas pessoas que sobem, geralmente sem bagagem, em pontos que não são assim de paradas.
Um dos crimes que mais acontecem são arrombamentos e roubos de veículos. Não se aproximar, e muito menos entrar do seu veículo percebendo que há estranhos por perto. Deixar quando for estacionar, deixar o seu carro num lugar bem iluminado, preferível de visibilidade. E com relação àqueles flanelinhas, aquelas pessoas que estão reparando seu carro, que seja no mínimo alguém de confiança. E como há um grande número de arrombamento, é preferível que você não deixe bolsa, seus pertences no veículo. Para todos os casos de furtos, arrombamentos ou roubos, faz-se necessário o boletim de ocorrência. No caso de furto ou roubo ou qualquer outra ocorrência policial, não perca tempo. Vá imediatamente a uma delegacia de polícia para registrar a ocorrência. Também utilize nossos números 190, 181 para prestar denúncias. São sigilosas, denúncias sigilosas, sua identidade vai ser preservada e você vai estar contribuindo ainda mais com a segurança pública. E ainda falando de segurança, desta vez no trânsito, nos últimos 10 anos, o Brasil reduziu em 36% o número de mortes de crianças provocadas por acidentes de trânsito. Dados apontam que um dos principais motivos dessa redução é a utilização da cadeirinha. O levantamento é do Ministério da Saúde. De 2003 a 2013, houve uma redução de 36% no número de mortes de crianças de 0 a 10 anos no trânsito. Entre os fatores destacados na pesquisa está a lei da cadeirinha, em vigor no Brasil desde o ano de 2010. Então nós temos evidências que a legislação, quanto mais rigorosa, há uma tendência de que as pessoas possam acompanhar essa legislação e passem a adotar comportamentos seguros no trânsito. No caso específico, a legislação voltada para o uso de dispositivos de retenção, ela fez com que a maioria das pessoas pudessem transportar de forma adequada os seus filhos nos automóveis. Os equipamentos variam de acordo com a idade e o porte físico da criança e devem ser utilizados de forma correta para evitar acidentes. O cinto de segurança ele é projetado para um corpo de uma pessoa adulta. Então as crianças até 10 anos aproximadamente, elas têm que ser transportadas em dispositivos de retenção, cada um adequado para um tipo de idade, respeitando também o porte físico e a faixa etária do crescimento da criança. Atualmente, a lei obriga que veículos particulares tenham os equipamentos, mas isenta outros veículos como táxis, ônibus e veículos de transporte escolar. No entanto, a resolução de número 533 torna obrigatória a utilização do dispositivo de retenção para o transporte de crianças nos veículos escolares. Isso deve entrar em vigor a partir do dia 1º de fevereiro de 2016. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, transportar crianças em veículos sem o equipamento devido é considerada infração gravíssima, penalizada com multa de R$ 191,54, bem como a retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. Mas muito mais que olhar para a infração, devemos olhar para a importância do uso desses equipamentos. Acidentes de trânsito são o principal tipo de acidente que causa mortes de criança em todo o Brasil. E sempre que for adquirir, atentar para a certificação do Inmetro, tá? Procurar fabricantes também confiáveis e sempre, antes de adquirir o produto, testar no automóvel para ver se ele fixa bem, se ajusta bem e sempre que possível procurar a orientação de uma pessoa que entenda do assunto para colocar de uma forma bem correta, bem segura esse equipamento, porque se ele estiver mal fixado, ele pode também, ao invés de proteger, causar mais lesões e ferimentos na criança. Segundo o balanço divulgado pelo DIEESE Pará no último mês de novembro, o setor extrativista mineral apresentou um pequeno crescimento na geração de postos de empregos, apesar da crise nacional. Foram 260 cargos preenchidos, que representam um crescimento de 1,32% em comparação a outubro de 2015. A maioria dos estados da região norte, diferentemente do Pará, apresentou saldos negativos de empregos formais. Este mês foi celebrado o Dia da Assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, ao longo dos anos, várias instituições se constituíram para atuar em diversos segmentos. Um deles é o trabalho em defesa de crianças e adolescentes. Aqui no Pará, há 24 anos, a Rádio Margarida desempenha atividades para a garantia dos direitos. Nesta reportagem, vamos conhecer o trabalho da ONG Rádio Margarida.
A Rádio Margarida foi fundada no dia 20 de julho de 1991. Seu objetivo é falar sobre os direitos de crianças e adolescentes, além de produzir materiais artísticos e culturais que contribuam com a educação. A ONG surgiu de uma proposição de intervenção, né, na realidade da região metropolitana de Belém, no sentido de levar arte, educação, cultura, saúde, saneamento, meio ambiente, às áreas onde isso não chegava. Foi nesse sentido que nós iniciamos, a partir do ano de 1991, intensificando a partir de 93 em projetos com o Unicef, que eram projetos que já tratavam de medidas vitais de saúde, no combate à mortalidade infantil, trabalhando a questão da vacinação, ao aleitamento materno e as condições de higiene e saúde, né, que adoeciam e faziam morrer grande parte da população. A rádio é composta por uma grande equipe de colaboradores para difundir a educação. Ela é formada, por exemplo, de arte-educadores, né, assistentes sociais, pedagogos, jornalistas, pessoas que trabalham com publicidade, psicólogos, tantas pessoas que efetivamente trabalham principalmente, prioritariamente voltadas em defesa da criança e do adolescente. Valéria é uma das colaboradoras da rádio e conheceu o projeto em 2012, quando ainda fazia faculdade. Desde esse tempo, ela já realizou vários projetos. Já. Eu comecei aqui na rádio com um projeto na campanha de hanseníase também. Fiz um projeto de educação fiscal com a Cefa, que é esse trabalho que a gente está, inclusive, acontecendo agora, né, que a gente trabalha com a conscientização da população em relação para onde vai o teu dinheiro quando tu paga os teus impostos, do que isso gera de benefício. Então é uma forma muito legal dessas informações que muitas vezes para as pessoas são informações difíceis de entender, é uma forma muito legal de você transmitir isso através do teatro. Para ela, dedicar o seu tempo na rádio é gratificante. Até porque você trabalha com educação, né? Você trabalha com as comunidades carentes, muitas vezes. E esse trabalho é justamente um trabalho de conscientização, de informação, de levar, é uma forma de você levar essa informação de uma forma lúdica, né? Que as pessoas absorvem muito mais fácil. A principal missão da Rádio Margarida é propagar os direitos das crianças e dos adolescentes. Para isso, ela realiza vários trabalhos e projetos sociais com a população. São projetos que são voltados para a área da saúde, saneamento, meio ambiente. Durante essa trajetória foram inúmeras experiências nossas, por exemplo, com experiências com educação no trânsito, com projetos de saúde, saneamento. Todo um projeto da macrodrenagem de Belém, da bacia do Una, nós fizemos toda a parte de educação ambiental, que falava de água, esgotamento sanitário, remanejamento das populações. Então a gente vem produzindo materiais educativos, principalmente para o apoio às redes de garantia e sistemas de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Todos os temas divulgados pela Rádio Margarida são de uma forma lúdica. Do ano de 1994 para cá, nós desenvolvemos, junto com a Universidade Federal do Pará, isso foi de 94 a 2005, um método de educação popular, chamado Linguagens Artísticas e Meios de Comunicação Social. Esse método de linguagens artísticas, o que está dentro das linguagens artísticas? Nós trabalhamos com teatro de bonecos, o clown, a figura sempre presente do palhaço, jogos, brincadeiras, música. A música é muito importante para a gente. E trabalhamos também linguagens artísticas e meios de comunicação social. Nos meios de comunicação social, nós produzimos vários materiais educativos, em áudio e em vídeo. O próximo projeto será o lançamento de um kit contendo vários materiais, que terá um alcance nacional. Hoje em dia, numa campanha com a Secretaria de Direitos Humanos, que nos pediu para fazer uma campanha a nível nacional contra a redução da maioridade penal e aumento do tempo de internação. E aí nós vamos produzir com eles um VT de 30 segundos, um de 15 e dois outros VTs de 2 minutos para a internet, esses outros para a televisão de 30 e de 15 segundos, assim como também spots e radionovelas. Após 24 anos de fundação, os próximos passos da Rádio Margarida é conseguir parcerias e manter o trabalho desenvolvido ao longo desses anos.
Nós continuamos desenvolvendo projetos, nós queremos manter o nosso portal vivo, nós temos um portal vivo onde as pessoas podem acessar todo esse conjunto de materiais, que é o www.radiomargarida.org.br. Queremos trabalhar agora, viabilizar alguns convênios e projetos que já estão aí retomados, como, por exemplo, retomar um trabalho que a gente já fez com a Rede Paraense de Controle ao Câncer, no que diz respeito à prevenção e, claro, buscando outras parcerias, porque isso é importante, né, para a nossa sobrevivência e para os serviços públicos de utilidade pública. Haja visto que a Rádio Margarida é uma entidade de utilidade pública federal, estadual e municipal. Muito legal essa música, Supereca! E é também muito importante praticar esporte. Falou bonito, meu caro Antônio. O esporte é importante para muitas coisas. E uma delas é fazer amizades, boas amizades. Aquelas que respeitam as diferenças e não praticam o bullying. O presépio está presente em muitas casas neste período que antecede o nascimento do menino Jesus. Ele é o principal símbolo da decoração de Natal. Nossa equipe de reportagem conversou com um sacerdote sobre o verdadeiro significado deste símbolo. Representar o nascimento do menino Jesus por meio de pequenas imagens é uma forma de homenagear aquele que deu a vida por nós. O presépio, ele traz aquela recordação do momento mais importante da história da humanidade. Um momento que parecia muito simples, muito discreto, e de fato era, em que tantas pessoas naquela noite não imaginavam o grande presente que a humanidade recebia. E o presépio, ele serve para manter viva essa lembrança de que em uma noite igual a todas as outras noites, aparentemente, a salvação veio nos visitar. De acordo com o reitor da Basílica Santuário, a data correta de montar o presépio é antes do primeiro domingo do Advento e só deve ser retirado após a Epifania do Senhor. Há muito tempo que os cristãos celebram o nascimento do menino Jesus, mas foi aproximadamente no século XVI que a tradição de montar o presépio foi constituída. Ele é o principal elemento da decoração natalina. A árvore, os outros símbolos que foram sendo incorporados pouco a pouco a essa tradição, eles existem porque, no princípio, na origem da festa, estava esse acontecimento. A gruta, o casal, o menino, então aquela atmosfera de humildade, os pastores. E então o presépio, ele é sem dúvida alguma o principal símbolo do Natal e ele deveria ter um lugar privilegiado na casa dos cristãos. O presépio é composto por vários elementos significativos de um dos momentos mais importantes do catolicismo. A tradição diz que São Francisco de Assis foi quem inventou o presépio, né? Então São Francisco quis reproduzir aquele momento com uma riqueza de detalhes muito grande. E no presépio não pode faltar a Sagrada Família, depois tem a vaquinha que fica ali perto e o jumentinho, que é o que a gente supõe que dava um pouquinho de calor, porque era uma noite fria, era um lugar aberto. Então a presença daqueles animais junto com as pessoas proporcionava uma certa temperatura que não fazia a criança sofrer de tanto frio, né? Depois os pastores, que segundo o Evangelho foram os primeiros a chegarem. Então geralmente no presépio tem a presença dos pastores, os pastorinhos que chegam com as suas ovelhinhas, um que já traz uma no braço para oferecer a Jesus. Os reis magos, os anjos. Aí tem outros personagens que vão sendo colocados assim para poder criar essa atmosfera de presença. Regina tem e já montou um presépio na sua casa e diz que é importante manter a tradição. Não importa o tamanho, você tendo um presépiozinho na sua casa, seja lá como for, até recortando o Menino Deus, Nossa Senhora, São José, botando os anjinhos, bota botar os anjos, que o presépio fica lindo e maravilhoso e com certeza o Menino Jesus estará agradecendo e abençoando a todos nós.
Segundo o padre, não importa o jeito que o presépio é montado, o amor tem que prevalecer. Tudo aquilo que é feito com amor, com carinho, tem uma diferença, né? Por mais que as pecinhas sejam pequenas, que tenha alguma que já tenha sido quebrada porque não foi guardada direitinho, mas eu acredito que o diferencial é o carinho, o amor com que a gente... É claro que vamos ter os devidos cuidados para não colocar elementos que se contrapõem ao Cristo, né? A lembrança daquilo que a gente está querendo fazer ali. Neste período é necessário que todos entendam o verdadeiro significado deste simples e humilde lugar. Durante esse período do Advento, algumas vezes na missa que nós celebramos, que é transmitida pela TV Nazaré, eu falei sobre a importância de prepararmos as nossas casas, mesmo nas mais humildes, onde as pessoas têm mais dificuldade. Mas é bonito ver, preparar a casa, arrumar, colocar algum símbolo. Quem tem o presépio, claro, colocar o presépio. Quem não tem, colocar alguma outra coisa. A simbologia da luz, que é tão importante porque ela nos remete ao próprio Cristo, que é a luz que veio para brilhar em meio às trevas, para ser um direcionamento para toda a humanidade, para iluminar toda a humanidade. Então, a decoração natalina, a preparação da casa, tudo isso reflete uma alegria interior, a alegria que nós trazemos dentro de nós por mais um ano, podermos celebrar a festa do Natal do Senhor. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o Portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos segunda-feira na próxima edição. Tenham todos um Feliz Natal.